Olá, meninos! Estamos aqui numa pegada gráfica, né? E quando a gente fala de gráfico, é uma situação que vocês vão precisar praticar, tá? Então a gente vai trazer um resuminho, né? Daquele jeito, os 4 passos, fazer um modelinho com vocês, mas é nas atividades de sala que de fato aí coloca a mão na massa e aprende a fazer, né? Isso. E aí é interessante agora, né, esse momento de revisão, até porque não tem muito o que se falar nessa revisão, são 4 passos. Separar o valor de x, pegar a função, encontrar y, montar o pau ordenado e colocar no gráfico. Pronto. Só que quando falamos em gráfico, nós citamos na aula o exemplo do IMC. Mas você sabia que até esse estúdio que nós estamos aqui, até essa estrutura que vocês enxergam aí, é uma estrutura gráfica? Quando você vai jogar no celular, qualquer joguinho, o jogo ele é estruturado em cima de gráficos. Né? Então é feito todo um gráfico, uma distribuição. Tanto é que tem aluno que sabe disso melhor do que eu. Fala assim, aquele jogo lá não é muito legal não, porque o gráfico dele é muito limitado. Verdade, né? Eu lembro quando mudou os jogos do Nintendo para o Nintendo 3D, que a gráfica veio com a 3D, com aquela visão 3D dentro do jogo. E aí tem toda essa mudança. Tem aluno que às vezes joga, não é nem pelo jogo ser legal, é só por ter uma computação gráfica bonita, né, verdade, chamativa. né? Então vamos fazer a revisãozinha, né? Que olha aí o tanto de coisa que tem envolvida, tem né? tudo. Vamos lá então, aula 34.2, a revisão na telinha. Então a gente está na parte 2 de gráfico da função, a gente falando aqui para vocês os 4 passos para a construção gráfica. Vamos ver? Primeira coisa é nós entendermos o que está acontecendo, qual que é o problema, qual que é a problemática. É a produção de leite? É fabricação de queijo? Por que eu tenho que saber disso? Porque eu vou precisar determinar valores para X. Às vezes o valor já vem determinado no exercício, né? Na questão, às vezes não, tá? Vamos imaginar que eu estou falando de produção de leite e quantidade de vacas. Eu não vou colocar -2, -1. Eu posso colocar até 0, indicando se eu não tenho nenhuma vaca, eu não vou ter leite. Mas -2, -1, valores negativos, não, certo? Segundo passo, encontrar os valores de Y e montar os pares ordenados, ou seja, né, a máquina de calcular vai funcionar, vai chegar um momento que vai entrar valores, vai acontecer uma operação e vai sair resultados. É o Y, beleza. Tá? Depois, no terceiro passo, eu vou pegar esses pares ordenados e vou distribuí-los no plano cartesiano. Vai marcar os pontinhos no plano, né? Isso. E no quarto passo, el gran finale, traçar a curva da função, certo? Certinho. Vamos fazer um com eles aqui, para eles terem como ideia para fazer nas atividades? Bora. Então, esses aqui são os valores de x. Aqui vai acontecer o y e aqui a gente vai ter o par ordenado x, y. Vamos botar uma função bem simplesinha aí? F de x igual a x mais 2? X mais 2, bora. Pode ser? Então, vamos lá. Primeiramente, né, onde tem f de x, eu vou colocar aquele valor mais 2. Nem precisa do parênteses aqui, mas vamos lá, então. F de x vai ser igual àquele valor mais 2. F de x vai ser igual àquele valor mais 2, né? Quando acontecer dessa forma, a gente está fazendo a máquina de calcular, substituindo, tá? -1, 0 e 1. -1, que eu quero fazer rápido aqui, acabo errando, né? 0 e 1. Vamos lá. -1 mais 2. -1 mais 2 dá mais 1. 1 positivo. 0 mais 2 dá 2 positivo. E 1 mais 2 dá 3. Então, vamos montar os parzinhos. Quando o x é -1, o y deu 1. Quando o x é 0, o y deu 2. E quando o x é 1, o y deu 3. Viu? E assim, é claro que vocês vão conseguir, com esse exemplo aí, fazer. Porque agora só falta o terceiro e o quarto passo, né? Marcar os pontinhos no plano cartesiano e traçar a nossa curva da função. E fica como também para vocês, um adendo, peguem os problemas anteriores, os problemas de função, do leite, do queijo, todos. Nós fizemos lá alguns cálculos já. Faz os pares ordenados, monta o gráfico. É importante você ter essa praticidade. Verdade. E agora é com vocês, mão na massa, atividade de sala, já já a gente volta. Estamos de volta à atividade de sala, bora ver? Tirar as dúvidas e construir mais gráficos. Olha lá, pergunta de número 1.
Determine os valores de y, monte os pares ordenados da função f de x igual a 3x mais 1. Então, nós vamos pegar agora e vamos encontrar os valores de y desta função. Beleza. Então, o que acontece? A gente vai colocar aqui, ó, no lugar do... Aqui é o x, aqui é o y, aqui vai ser o parzinho ordenado xy, e aqui vamos colocar y é igual a 3 vezes x mais 1, né? Olha lá, f de x é o mesmo que y, tá certo? Então, multiplica por 3 e soma 1. Multiplica por 3 e soma 1. Multiplica por 3 e soma 1. Sempre que fizer esse procedimento, vai sempre dar certo, tá? Multiplica por 3 e soma 1. Vamos lá? Agora, quem são os valores? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bora ver. 3 vezes menos 2. Fica menos 6. Menos 6 mais 1. Vai ficar menos 5. Menos 5. Menos 3 vezes menos 1. Menos 3. Menos 3 mais 1. Fica menos 2. 3 vezes 0. 3 vezes 0 dá 0. Mais 1. Dá 1. 3 vezes 1. 3. Mais 1. Dá 4. 3 vezes 2. 6. Mais 1. 7. Olha aí que legal. Então, agora a gente monta os nossos parzinhos ordenados. Quando o x é menos 2, o y deu menos 5. Quando o x é menos 1, o y menos deu 2. menos 2. Quando o x é 0, o y Dá deu 1. Quando o x é 1, o y deu 4. 4. E quando o x é 2, o y deu 7. 7. Beleza? Olha que legal. Então, com isso, a gente consegue fazer a questão número 1, certo? Certinho. Beleza? Já deu? Beleza. Vamos de 2, então? Questão de número 2. Acho que agora sim vamos partir para o gráfico, né? Vamos montar gráfico, olha lá. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Aí tem lá a dica, né? Use a tabela para montar os valores. Aqui nós temos a tabelinha do lado, olha só. Para montar ali os valores de x e de y. O que vocês colocaram como x e y? Os mesmos que a gente indica? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Beleza. Fizeram os cálculos e tivemos os resultados. Vamos lá? Menos 2 vezes 2. Fica menos 4. Menos 4 menos 1. Menos 5. Devo 4 e devo 5. Devo 1, devo 5, né? Uhum. Menos 1 vezes 2, ou 2 vezes menos 1. Fica menos 2. Menos 2 menos 1. Fica menos 3. Tá vendo que a gente tá fazendo isso aqui já de cabecinha, tá? Porque o anterior a gente fez mostrando o cálculo, tá? 2 vezes 0. 2 vezes 0 fica 0. Menos 1. Fica menos 1. 2 vezes 1. Fica 2. Menos 1. 1. 2 vezes 2. 4. Menos 1. 3. Beleza. Então agora a gente já tem os parzinhos, ó. Automaticamente, esse aqui já são nossos pares ordenados. Que agora a gente vai colocar os pontos no gráfico e traçar a linha da função, a curva. Menos 2 para x, aqui é eixo x, eixo y. Menos 2 para x, desce menos 5, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Aqui, ó. Depois, menos 1 e 3. Menos 1 para x e desce 1, 2, 3. Menos 1 e 3. 0 e menos 1. 0 para x, menos 1 para y. 1 e 1. 1 para x, ó, e 1 para y. 2 e 3. 2 para x e 3 para y. Vocês colocaram os números aí, bom também, tá? Vai ficando mais completinho. Aqui que a gente está ganhando tempo. Temos aí a nossa curva da função, que nem disse o professor Maurício, onde é que está a régua, que foi feita a nossa linha, mas não foi feita com régua. É de mãozinha mesmo aqui, tá certo? Beleza. Então, a questão de número 2 era construção gráfica, né? Que legal. Então, a gente experimentou os valores, geralmente são os mesmos, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? E depois, a gente vai agora para uma mais prática, né? De resolução de problemas, certo? Certinho. Olha lá, questão número 3. Seu João comprou uma vaca que está produzindo 18 litros de leite por dia. Esse é o João, me diga aí onde foi, para eu poder ver essas vaquinhas aí, boa.
Sabendo que, devido à sua alimentação, essa produção é constante, monte uma função para a produção de leite desta vaca e diga quantos litros ela irá produzir em 3 meses. Então, aqui um problema prático, não é? E aí, nesse problema prático, ele já disse que tem uma constante ali, que a produção é constante, e quer que eu encontre a produção em 3 meses. Aqui ele irá produzir em 3 meses. Então, vai ser o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então, vamos lá? Qual é o princípio aí? Montar a equação, equacionar o problema. Qual é a equação? F de x vai ser igual a quem? X é 18 vezes x, não é? F de x vai ser 18 vezes x. Essa Onde é a nossa x função. é a quantidade de vacas. Ou meses. Não, aqui só é uma vaca, né? Seu João comprou uma vaca. Está produzindo 18 litros de leite por dia. Por dia. Então, em um dia, 18. X é a quantidade de dias. X é dias, isso, tá vendo? É Olha só dias, a maravilha de decifrar o problema. Aí, se for um dia, 18 litros. 2 dias, 36. 3 dias, vai multiplicando só que por aquele 18. quer em 30 dias, em 3 meses, não é? 3 meses são quantos dias? Aí a gente já transforma antes, né? Porque esse aqui está em dias, né? Ó, X é a quantidade de dias. Se eu sei que 3 meses comerciais são 90 dias, 90 né? dias. Então eu já substituo ali por 90, certo? Então eu vou fazer o F de quem? O F de 90, né? Porque ele quer saber a produção dessa vaca e diga quantos litros ela produzirá em 3 meses, né? Isso. Então vamos lá. 18 vezes 90. 90. 18 vezes 90 dá quanto? 18 vezes 9, 90 mais 162. Coloca um zero. 162? 18 vezes 9, 162. Porque 8 vezes 9. 72 vai 7, 9 com 7, 16. Isso aqui em litros, né? Isso. Então, em 3 meses, essa vaca vai produzir 1.620 litros. 1.620 litros. Beleza? Só uma? Uau! Vamos de Enem? Vamos lá? Se liga no Enem, a última perguntinha da aula de hoje. Exame Nacional do Ensino Médio, a gente está sempre procurando preparar vocês. Vamos lá. O preço médio do leite no Brasil para o produtor é R$ 2,25. Um produtor possui 60 vacas. Cada vaca produz, em média, 14 litros por dia. Quanto esse produtor irá arrecadar vendendo toda a produção diária de leite? Então aqui melhorou, né? Que ele quer por dia, não é? O preço médio do leite no Brasil para o produtor é de 2,25. O produtor possui 60 vacas, cada vaca produz em média 14 litros por dia. Então olha lá, então a gente tem a função das vacas, né? 60 vacas, né? E cada vaca, não, primeiro vamos nos litros aqui, né? Vamos junto aqui. Primeiro nos litros, né? Cada vaca apresenta 14 litros por dia. 14 litros por dia. Então, uma vaca, então, é 14 vezes X, né? Isso. Isso, 14 vezes X. Uma vaca, 14 litros. 2 vacas, 28. 28. Aí aqui nós temos uma produção de 60 vacas, né? 60 vacas. Só que aí primeiro, então, a gente tem que multiplicar para ver a quantidade de leite que elas vão produzir. Então, primeiro nós vamos fazer o F de 60. 14 vezes 60. Quanto é 14 vezes 60? 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 com 2, 8. 840 litros. 840 litros é a produção, né? Leiteira. Agora, o preço médio do litro para o produtor é de 2,25. Então, no final, o que a gente precisa fazer? Multiplicar 840 vezes 2,25, que é o valor de cada litro. Que vai dar exatamente R$ 1.890. R$ 1.890. Essa é a nossa resposta final. A alternativa correta é a letra C. Eita, ficou pior. Espera aí. Já. Beleza? Olha que interessante essa, né? Essa teve primeiro uma função com relação aos litros por dia,
da produção de cada vaca, a gente achou a quantidade de litros que essas 60 vacas vão produzir, e aí a gente multiplica pelo preço médio, né? Ah, professora, mas, professores, eu não fiz desse jeito aí, esse protocolo todo, transformando nessa função. Eu fiz meu raciocínio lógico. Pode isso, Arnaldo? Pode. Assim como pode também nós criarmos uma situação ou enxergarmos igual os órgãos responsáveis enxergam no gráfico. Sim. No gráfico, por exemplo, lá, não são 14 litros por vaca, então tem lá a quantidade de vacas e o leite produzido no gráfico, subindo ali bonitinho. Depois eu tenho o preço do leite. Bom, se cada vaca produz 14 litros e ele tem 60 vacas, então em um dia ele vai ter uma arrecadação de R$ 1.890. Em 2 dias, tanto. Em 3 dias, tanto. Aí vamos ver depois. E qual que é o lucro dele para cada litro de leite? Então, tudo isso são situações que nós precisamos estar atentos. Precisamos estar alinhados. Precisa equacionar? Não. Nós equacionamos para ficar mais fácil a visualização de alguns colegas que não conseguiram enxergar direitinho o problema. Mas se você fez de outro jeito, não tem problema nenhum. Isso mesmo. Certo? Certo. Mas para finalizar a aula, o que temos? Brincando com os números. Tinha uma pergunta de tijolo lá, ficar no sol quente. Vamos lá, dar uma olhadinha mais de perto? No Brincando com os Números, a pergunta tá lançado o desafio. Um pedreiro estava trabalhando, estava muito quente, Porto Velho, muito quente. Aí ele disse para o colega, se eu tivesse 2 tijolos a mais, o dobro deste número seria 100. Quantos tijolos ele tem? Então se ele tivesse 2 a mais do que ele tem, o dobro disso seria 100, né? Então, vamos lá? Vamos dar a resposta? Olha lá, o que ele fez? O processo inverso, né? Ele pegou o 100... Dividiu por 2. Dividiu por 2. E tirou 2, que ele não tem 2, ele queria ter. Ele queria ter. Então, 100 dividido por 2... Dá 50. Tirou 2? 48. Então, a quantidade de tijolos que ele tem é a letra C. Eu depois pensei assim, ó, como ele quer ter 100, não é? Como ele quer ter 100, eu tenho que olhar nas alternativas e ver qual é o número que faltam 2 para metade de 100. Porque se eu dobrar o 50 mesmo, já vai dar 100. 100. Então aí não vai faltar nada. 2. Se eu dobrar o 52, dá Passou. 104. Passou de 100. Então teria que ficar entre A, B e C ali, né? Isso. Mas 42, se eu dobrar, isso dá 84. Falta muito para 100. Certo? Então, legal. Boa. Isso aí. Boa. Tá lançado o desafio. E a galera vai ao delírio no Brincando com os Números, porque é o desfecho da nossa aula e dito pelos próprios professores presenciais que o Brincando com os Números faz sucesso, né? Olha que legal. A galera já fica esperando, né? Qual que é hoje? E aí a gente gosta muito também porque vai desenvolvendo o tal do RL, né? O raciocínio lógico. Muito necessário e importante aí nas avaliações externas e também nos concursos públicos, né? Então, olha só o que nós temos. Vocês não podem esquecer disso aqui, porque acredito que a partir de agora, quase tudo que trabalhar vai estar ligado nesses detalhes. Função, a sua ideia intuitiva. O que é a ideia intuitiva? É eu ver a situação, seu João comprou uma vaca que produz tantos litros de leite por dia. É eu ver a situação e equacionar esse problema. Precisa criar a equação? É obrigado? Não. Mas para eu poder decifrar ou encontrar uma resposta, na minha cabeça tem que estar desenhada uma equação, mesmo que eu não ponha no papel. O raciocínio lógico dá essa vantagem. É verdade. Alguém precisou lá, alguns dos alunos que acertaram a resposta, precisou colocar lá 100 dividido por 2, menos 2? Não. Né? Só pensou, peraí, o dobro tem que dar 100, então 50, tira 2, 48. Perfeito. Nós equacionamos. Criamos uma equação, criamos uma expressão numérica. Nosso dever aqui, né, equacionar as coisas para mostrar para vocês. Mas fica a cargo de vocês, a maneira de resolução é livre, né? Então, Brincando com os Números, a gente deixa ele bem à vontade do freguês. Então, você como aluno vai tentar desenrolar uma resposta da maneira que você achou mais legal. Perfeito. Da maneira que seu pensamento aí, sua cabecinha pensou. Tem que pensar numa equação, por mais que eu não escreva. Eu vou pensar assim, eu fiz de cabeça. Mas com certeza, se alguém instigá-lo, vai ver que você criou uma equação. Depois, nessa minha equação, chamada função, eu tenho 2 letras, x e y. E uma depende da outra, porque se não dependesse, não era função. Isso. Par ordenado, plano cartesiano, curva da função.
é o nosso combinado, porque a partir de agora vamos precisar disso para sempre. Verdade, ao infinito e além. Ficamos por aqui, gente, daquele jeito. Beijo carinhoso no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.